E hoje o episódio é super, hiper, mega especial. Hoje eu tô recebendo aqui o Reginaldo da Silva, fundador da Abrasconde e host do Pod Síndico. E o Juliano Rabelo, né, que é síndico profissional e tá sempre aqui com a gente. E a gente vai bater um papo falando como tudo começou, como tudo iniciou. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, é uma honra poder estar aqui com vocês, né, aqui em Curitiba, nessa Curitiba fria, Fria, né? né? Apesar que lá em São Paulo também tá meio friozinho, mas aqui parece que o frio é bem maior, né? Mas é uma honra poder contar aqui com vocês aqui, Hoje estar tá aqui. quente ainda, né? Tava É, um gelo boa aqui. tarde, Laís. Boa tarde, Reginaldo. Reginaldo pegou a semana mais fria aí, né? Porque até esses dias a gente ainda tava num veranico. Aí realmente hoje. Hoje não. Segunda, sábado já É, final de começou. semana tava bem frio. Começou a esfriar. Aí começaram a aparecer os problemas nos condomínios. É. Ah, faz Ah, parte, né? isso não. Isso só na França que acontece, né? Só em São Paulo, vamos dizer assim, né, Ju? E falando nisso, uma questão legal. Vamos começar a campanha dos agasalhos nos Boa. condomínios, né? Verdade. Essa Falta semana pouco. já vamos distribuir as caixas nos condomínios. Isso, muito bom. E como é que faz pra participar? É só. Então, nós credenciamos alguns condomínios e os síndicos itinerantes estarão levando as caixas. Tem algumas instituições também já cadastradas. Os próprios moradores também que tiver instituições e quiserem nos passar serão beneficiados, né? Lembrando que ano passado a campanha do agasalho entregou 1.271 unidades de roupas para o inverno. Então, no Caramba. final, no encerramento, você passa o contato para quem não tiver no condomínio, não tem a administração da Rabelo e quiser uma caixa também para poder participar, para poder entrar em contato com vocês e vocês disponibilizam, né? Vou passar o celular do meu novo funcionário lá. Uhum. Eu tô com um novo funcionário lá, Reginaldo. O funcionário falou assim, eu perguntei pra ele, o que que você vem, qual que é o seu objetivo? Ele falou assim, eu quero ser você. Eita. Você aí no escritório. Vou deixar meu celular com ele, Henrique. Vou deixar meu celular com você. Você vai ter o prazer de ser eu aí por um dia. Não Mas eu sabe, acho- ele não sabe a besteira que ele falou. Mas eu acho que ele pensou só na conta bancária, viu? Olha, ele vai escutar isso. A digníssima sabe como é que eu sou. Eu não esqueço das coisas tão fácil. Ele vai escutar isso pro resto da vida dele. Vai. Tá ferrado agora. Mas Tá bom. vamos para o mais importante, não menos importante, mas o mais importante, que o Reginaldo tá aqui, convidado. Que isso? Contar pra gente como é que você começou essa iniciativa do podcast, do canal no YouTube, na verdade, né? Na verdade, acho que a história ela vem lá atrás, né? Desde quando eu comecei como síndico, né? Que a gente sempre fala, né? Que esse mosquitinho que dá aquela picada, né? E você acaba sendo contaminado, A né, mosca Juliana? azul que não larga nunca mais, né? Né? Essa famosa mosca azul. E isso eu tô falando aí meados do 2002, mais ou menos, que eu iniciei como síndico. E eu comecei como síndico no empreendimento CDHU, lá em São Paulo. Ótima, Tem- ótima né? experiência. Já começa já tendo poucos problemas já, né, Juliano? Você deve ter algum empreendimento de interesse social também, e você Sim. sabe muito bem como que parece que as coisas se multiplicam, né? Tanto os problemas ali, as questões sociais, então isso vai se multiplicando. E a gente teve bastante resiliência ali no começo, porque eu nunca tinha sido síndico, E era né? síndico de fora ou Eu síndico era morador. morador Eu residente? tinha acabado, O desafio aumenta tinha ainda acabado, mais. tinha acabado de me separar na época, né? Tava recém-separado, ou seja, fui pagar aluguel na época, jovem ainda pra caramba, sem saber o que rumo que dava na vida e aí eu tinha feito um cadastro no CDHU lá em São Paulo e acabei sendo O sorteado. pessoal de Curitiba que não sabe o que é CDHU É, é a Coab aqui pra nós, tá, pessoal? Exatamente, né? Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, né, de São Paulo, lá no estado de São Paulo. E eu fiz lá a inscrição e acabei sendo sorteado, aí fui morar nesse condomínio. E eu sou formado em Educação Física, tinha uma escolinha de futebol, fui árbitro de futebol, jogador. E aquela coisa, né? No dia da assembleia, quem vai ser o síndico, né? Ah, vai lá, professor, você conhece todo mundo, né? Eu tinha bastante aluno do prédio, né? Lá com a gente na escolinha. Então você acaba tendo aquele envolvimento com as famílias, né? O
o professor do meu filho, essas coisas. Já E aí, passa mais confiança, sim, né? O pessoal e, tem a- uma e aí confiabilidade maior. a gente acabou assumindo ali naquele momento de transição, que a gente tinha um síndico lá que estava, acho que 6, 7 meses, né, no comando, e também não se deu muito bem, acabou vendendo o apartamento, indo embora, e acabou sobrando lá, e a gente assumiu, eu fiquei lá 13 anos como síndico nesse empreendimento, né? Nossa, bastante tempo. Nós Quantas fizemos unidades, Reginaldo? 300, na verdade é 160 na parte que era um condomínio, né, um empreendimento só com 320 unidades, mas dividido em 2 condomínios. Então eu fiquei com 160 e tinha um outro síndico no outro condomínio, né, de 160 também. Então era condomínios ali co-irmãos ali, né? Só era dividido ali por um muro mesmo. Na verdade, um alambrado. Nós construímos um muro depois, né? Então foi muito trabalhoso e tudo isso foi muito que na raça, né? Eu gosto de contar um pouquinho essa história para a gente chegar até a Abrasconde, né? E a gente foi aprendendo muito na raça, muito na vontade mesmo de ajudar Você outras sabe que é legal isso que famílias. você está contando? Porque a maioria dos síndicos hoje, que a gente conhece, pessoas que são, né, estão assim na profissão, são pessoas assim bem desenvolvidas, que têm bastante condomínio, que sabem administrar e estão ensinando outras pessoas. Eles começaram assim, eles foram escolhidos, na verdade, né? Sim, Eles não chegaram lá e falaram, não, eu quero ser síndico. E o é, O teste não pessoal era escolheu. fácil, né? Um entra com 160. O meu, É meu primeiro tudo. condomínio era 400 unidades. então, Não é, sou síndico de 10 10 unidades. unidades, Você não. Isso é pega já legal uma cidade para porque administrar. é uma escola, né? Vocês tiveram uma escola. Então, olha o que vocês estão entregando hoje pro pessoal que está entrando nesse mundo, né? A Exatamente. experiência de E vocês. assim, Laís, a gente teve a situação também, até para deixar bem registrado isso, que assim, das 160 unidades, acho que 80, 50%, né? 80 unidades eram do sorteio e 80 unidades eram que o governo passou para a prefeitura para tirar famílias de áreas de risco. E aí vieram famílias de área de risco de 5 regiões diferentes. Ou seja, quando você traz pessoas de 5 regiões diferentes, você está falando ali de 5 lideranças diferentes. Né? Então, cada uma vem com um estilo de vida, uma forma, e aí não aceita o que está sendo Culturas colocado. sociais diferentes. Exatamente. E aí você tem dentro do condomínio 5 oposições, você tem 5 pensamentos, e aí o negócio é feio, é punk o Não, negócio. e um pior de tudo, é gente que nunca morou em condomínio, que não tem Exatamente. noção como é que funciona. É bem parecido com o projeto de São José dos Pinhais lá, do projeto do Rio Itaqui, que o pessoal que saiu da área de risco e a prefeitura colocou lá Guatupê, Borda do Campo. E eu nunca vou esquecer dessa pergunta. Tinha um senhor lá que falou: Juliano, posso trazer o meu cavalo para o apartamento? Falei: não, não pode. Vai ter que dar um destino. Ele: pô, mas lá no Riacho, né? Sim, Podia ter o cavalo. Falei: mas no apartamento não pode. Olha que complexo, né? Porque é cultural mesmo, as pessoas não têm exatamente. noção. A gente fala assim, né? Parece ser engraçado, mas tem pessoas que quer criar a galinha dentro do apartamento, né? Criar o cavalo dentro do Aham. apartamento, é o animal de estimação dele, né? Então, como lidar com esse Essa tipo de parte eu coisa? não sabia. E interessante que teve um outro morador que falou: eu nunca paguei água, nunca paguei luz. Falei: amigo, o condomínio tem água, tem luz, vai ter que pagar, né? Sim. Já ganhou o apartamento, né? A questão social, de habitação, mas a taxa condominial tem que pagar. Aí ele virou pra mim e falou assim: eu nunca paguei água, eu nunca paguei luz, vou ter que pagar agora. Agora tem que pagar na taxa condominial. Você falando isso, me veio aqui na mente que eu sempre falava isso nas assembleias, né? Que a gente sempre reclama dos governantes, né? Que a gente não tem educação, que a gente não tem segurança, não tem um asfalto decente, mobilidade, transporte, várias coisas que se a gente for colocar aqui, Nossa. né? Mas a única coisa que a gente conseguiu ali, entre aspas, até porque a gente vai pagar, né? Que é o empreendimento social ali, que é a habitação para você morar. Você não cuida? Se você fala que não tem nada e o que você tem, você não cuida, então, né? Como lidar com esse tipo de situação, né? Então a gente trabalhava muito essa questão emocional junto com essas pessoas, né? Para mostrar para eles a valorização daquele patrimônio, né? E graças a Deus deu muito certo. 2008 eu recebi 2 prêmios, né, da CDHU,
ali de empreendimentos sociais, né? Então, foi muito legal. E através desse prêmio, olha só que legal, né? Através dessa premiação, eu conheci uma pessoa que hoje é meu amigo, né? Que foi meu sócio, que chegou em mim e me deu uma oportunidade de abrir uma administradora de condomínios. Falou, pô, você recebeu uma premiação, tô atrás de um sócio, queria montar uma empresa, assim, assim, assada, aquela coisa, né? Resumindo a história. Você não quer ser meu sócio? Eu falei, pô, sócio, eu tenho uma escolinha de futebol, não tem nada a ver com administração de condomínios, né? Mas também a escolinha de futebol, eu tinha lá 150 alunos, 100 alunos era bolsista integral, porque se eu não tivesse esses bolsistas, eu não conseguia nem montar o time para jogar, né? Então, assim, também não era uma coisa rentável para mim. E aí foi onde nós acabamos aceitando essa proposta de sociedade, 2012, finalzinho de 2012 para 2013, nós montamos, né, hoje, que é minha empresa, eu tenho uma administradora de condomínios em São Paulo, né, e hoje tem 12 anos, né, com a administradora, porque minha esposa, ela fica à frente da administradora. Quando foi em 2017, né, aquela coisa, 2016 para 2017, aquela coisa, falta alguma coisa nesse mercado. A gente vê lá em São Paulo, por exemplo, algumas instituições que têm, na verdade, algumas empresas, né, que tinham uns cursos, aqueles cursos, não dizendo que um curso de 10 horas é melhor ou pior, mas é o conteúdo mesmo, né, que se aplica hoje, que pessoas que fazem, por exemplo, um curso de 10 horas e já se coloca como um síndico profissional que vai para o mercado, né? Sai com o certificado e fala, agora eu sou síndico profissional e vou ganhar 30 mil por mês. Então, assim, então a gente sempre foi muito crítico em relação a isso, né? Mais uma vez, não é falando que um curso de 10 horas e um de 200 é melhor ou pior, mas eu acredito que em 200 horas você aprende muito mais do que em 10, né? Então, muito mais conteúdo, né? Você tem muito mais conteúdo, prática, conhece vários outros profissionais, vivência, histórias, network, você vai fazendo. Então, tudo isso agrega na nossa função, né? E aí, conversando com o nosso advogado na época, né? Que inclusive até hoje, falei com ele, falei, o que a gente pode fazer para melhorar esse mercado, né? Eu vou em vários eventos aqui em São Paulo e a gente sempre vê as mesmas coisas, né, acontecendo. Eu queria fazer alguma coisa diferente, Vamos montar... As mesmas coisas, as mesmas pessoas. Né? Eu falei, vamos montar um sindicato de síndico, né? O Álvaro, meu amigo, colega que trabalha na Rabelo, também tentou fazer isso, um sindicato de síndicos, né? Sindicim Paraná. Daí o Dr. Thomas, né, chegou em mim e falou, não, sindicato não é muito bom, né, até porque não dá para montar um sindicato, porque não é uma profissão regulamentada, tal, aquelas explicações, né, que o advogado deixa tudo ali bem esmiuçado. E aí ele falou assim, aí fez uma brincadeira na época, né, e não é muito bom também que você tá lá no ABC, né, então, barbudinho, então não vai dar muito certo. Já vai virar presidente dessa brincadeira. Daqui a pouco você vai querer ser presidente da República. Só cortar o dedo aí, ó. Né? Olha aí, ó. Começou. Ó, começou, você viu, né? Então, assim, mas eu acho que uma associação, acho que cabe, né? A gente pode estudar aí um estatuto, ver um estatuto, ir atrás de uma diretoria, pessoas, assim, pontuais, né? Para cada cargo dentro de uma diretoria. Aí eu falei, bom, é isso que eu quero. Vamos fazer então. Porque a gente vê que hoje tem algumas, e aí é uma crítica também, né? A gente vê que tem algumas associações no Brasil, né? Só que associações de um dono só, né? São empresas transvestidas de associações, que na verdade tem muitas. Usam o nome de associação, mas não é uma associação, não tem uma... Aquela atividade fim que era para ser da associação, de filantropia, desenvolvimento, não existe, né? Isso... Não tem, assim, uma identidade, não tem uma representatividade, não busca os direitos realmente que o síndico precisa, né? Então, a gente fundou a Abrascom dia 1º de outubro, né, de 2017, com esse propósito, né, de ser uma entidade representativa, por mais que a gente ouve ainda que até, às vezes, chega a ser meio ofensivo, né, que a gente ouve alguns síndicos, a Abrascom não me representa. Tá bom, não tem problema. A gente não tá aqui para... Tá aqui para agradar todo mundo, né?
mas a gente sabe o que a gente quer, né? A gente sabe o porquê que surgiu a Abrasconde, o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? E qual que é a ideia maior. E a Abrasconde veio com isso, com a ideia de capacitar o nosso mercado, não somente os síndicos, mas também toda a estrutura que tem ali por trás da sindicatura, né? Que são seus conselheiros, colaboradores, né? Então é que a Abrasconde é a Associação Brasileira de Síndicos e Desenvolvimento do Setor Condominial, né? Então, essa é a nossa sigla. E a gente vem trabalhando muito nessa questão de capacitação, na questão de informação, né? Uma informação verdadeira do que está acontecendo no mercado. Então, a gente hoje tem toda uma estrutura de estúdio. Vocês têm até uma televisão, né? Tem a TV Abrasconde, TV né? Abrasconde. Ah, é verdade, lá no YouTube. No YouTube. Verdade. Né? Eu achei Então, muito eu sigo vocês lá. interessante isso. a gente tem a TV Abrasconde, né? Então, quem está nos assistindo aí pode se inscrever lá no nosso canal, deixar o merchan também, né? Importante. Se inscrever lá no nosso canal. Lá na TV Abrasconde hoje nós temos o programa o Pod Síndico, que eu apresento. Nós temos também o Previnas, que é do nosso amigo Marcos Moreno, que faz parte da diretoria também da Abrasconde. Temos alguns programas que a gente está conversando, de olho no condomínio, que talvez vai iniciar, né, de volta aí na TV Abrasconde. Temos da Lei ao Lar, que é apresentado pelo Dr. Wellington Sampaio, de Fortaleza, que talvez ele vá trazer o programa para a TV Abrasconde também. Conversa de Elevador, que é um outro programa que vai ser transmitido pela TV. Então, assim, tem... Eu quero o síndico itinerante. O síndico itinerante não, o síndico na estrada. Síndico na estrada. O Pod Síndico na estrada, né? Isso é legal, hein? Esse Pod Síndico na Vamos pegar estrada... a Combosa, então? Esse Pod Síndico na estrada é legal, porque a gente vem e faz o programa na cidade, né? Onde está acontecendo o evento. Já podemos ir né? lá na Rua Então, das Flores e entrevistar Vai os começar moradores aqui. lá. Ele vai começar em novembro aqui, eu acho, hein? Vamos fazer. Pode síndico na estrada. Isso é legal. E a gente vai estar pertinho aqui também, né? Então, a gente já dá um pulinho aqui, que é rapidinho para fazer o podcast. Então, assim, a Abrasconde, ela surgiu com essa ideia mesmo de capacitar o mercado. A gente fez o nosso primeiro curso, eu lembro que no nosso primeiro curso, as 2 primeiras turmas, foi um curso de 30 horas que nós tivemos, que a gente queria sentir também o mercado, a aceitação da associação, a aceitação da entidade em si. E fizemos os 2 primeiros cursos, só que a gente falou assim, pô, não é isso que a gente quer. A gente começou com uma ideia de ser diferente, a gente está fazendo a mesma coisa. Mais do mesmo, oferecendo... Aí foi onde a gente reestruturou tudo. Aí o nosso curso de 30 ele foi para 84 horas e hoje o curso ele tem 250 horas, né? Uma extensão universitária. E foi o primeiro curso reconhecido pelo MEC no Brasil, né? Então isso pra gente... Nossa, incrível. É um motivo de muito orgulho, né? Porque a gente está falando aí de... A gente está falando de 7 anos, né? Vai completar 8 anos agora a Abrasconde, mas a gente passou 2 anos aí de pandemia, né? Então, vamos dizer assim que 1 ano de fundação, que é onde você está se estruturando, 2 anos de pandemia, 3 anos, vamos dizer assim. E você acha que depois 7 da pandemia anos, o pessoal procurou mais? Muito. A associação ela cresceu muito na pandemia. Que foi o caos, né? Principalmente com as lives, né? Que nós lançamos lá. O pessoal começou a entender o que é condomínio, né? Porque começou todo mundo dentro do condomínio, dentro dos apartamentos, um trabalhando, outro estudando. Aí, no meu caso, triplicou o trabalho de síndico. Não, viu, com Reginaldo? certeza. Tinha morador que eu nem sabia que morava lá, começou a ter reclamações, né? Descobriu o síndico. E aí também o pessoal começou a buscar mais informação, né? Buscar mais material, né? Para trabalhar ali, para entender a área. E assim, a informação ela estava na palma da mão, né? Então as pessoas elas se enclausuraram ali, até por questões de sobrevivência, né? De vida mesmo ali, que a gente passou, que nunca mais isso aconteça, né? Porque foi assustador essa questão da pandemia. E aí, um determinado tempo, assim, a gente começou a perceber, falando assim, que nem o curso, por exemplo. A gente tinha curso presencial na época, ainda, né? Então, era lá quase 3 meses de curso presencial. Então, a gente percebeu que, querendo ou não, isso é a parte da receita da associação, né? Sim. Então, a nossa receita é através dos cursos, é através de eventos que a gente organiza,
né, através de empresas que se associam e pagam ali as suas contribuições mensais ali junto à associação, porque nós não cobramos um centavo do síndico, né? O síndico ele não paga. É associado, mas não paga nada. Ele é um associado gratuito, né? Então a gente não cobra do síndico. Até por entender que o síndico, ele é o pivô disso tudo, né? Ele ali é o que tá no processo. Olha o celular do síndico. Olha lá. O celular do síndico não para. Né? Se for BO, atende, né? Porque senão... Não, é o amarelo aí, eu vou pedir pra ele esperar um pouquinho, eu mando um WhatsApp pra ele aqui. Estou no podcast. Pera aí, que ele já vai, tá? E aí, com tudo, né, com a pandemia, nós nos organizamos internamente. Então, o nosso espaço, que era um espaço de sala de aula, nós transformamos aí num estúdio, né? Então, a nossa live que fazia pelo StreamYard, né, que era uma plataforma que tinha, a gente fazia lá o programa foi se adaptando, né? De Olho no Condomínio. Aí nós lançamos o Pod Síndico, né? Falamos, né, meu filho, que hoje cuida de todo o marketing da associação, ele falou: pai, eu acho melhor a gente criar um estúdio aqui, vamos montar um estúdio para até ter uma entrega melhor para quem está nos assistindo, que você fazer uma live, gravar um podcast de uma câmera de celular também, né? Daí não, por mais que o celular seja um celular top, mas não é a mesma entrega, né? Do que um programa como a gente está fazendo aqui com essa estrutura, né? E aí foi onde lançamos, né? O Pod Síndico, para nós também foi uma surpresa, né? Então a aceitação foi muito legal, né? O nome é muito legal. Ficou. O nome. E nós registramos logo o nome também para não registrar. Meu também, já registrei. Exatamente, Talk Síndico. Então registramos também a marca, né? Então hoje é uma marca registrada, o pessoal conhece bastante. E daí alguns eventos que nós participamos, tínhamos lá o estúdio montado dentro do evento, fazíamos entrevistas ali ao vivo ou gravado, né, com o pessoal, distribuía os brindes do programa, chaveiro, boné, copo, esses copos assim fazem um sucesso, né? Então a galera gostou muito e começou a participar. Hoje nós temos aí quase 2.500 seguidores no YouTube, seguidores reais, né, que a gente fala, né? Então, que acompanham mesmo o canal. Então a gente vê lá que a nossa audiência ela é muito boa também, é uma audiência constante ali, a gente tem uma galera que participa bastante, então isso pra gente é motivo de muito orgulho. E aí a gente começa, né, a gente organizava alguns eventos regionais ali no grande ABC ali, né, que é a nossa região, Zona Sul de São Paulo, e eventos assim de 20, 30 síndicos, né, então a gente começa a ver como começou todo esse ecossistema, né, vamos dizer assim. Eventos, a gente tinha uns eventos pequenos, hoje a gente tem um dos maiores eventos do Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Condomínios, né, que é conhecido aí no mercado como Cobracon, né. Fizemos agora a 4ª edição, o ano que vem é a nossa 5ª edição, e vamos fazer na Expo Imigrantes, né, que é um dos maiores... Enorme, né, nossa, o espaço espaços para eventos em São Paulo, né, acho que perde ali para o AMB e para o Center Norte, então, ou deve estar ali próximo. Então nós vamos fazer lá em parceria com a FEIPAT, né, do nosso diretor também, que é o Felipe Lima, então a gente vai estar junto lá na Expo Imigrantes, ou seja... Começamos com os eventos menores e hoje, onde chegamos, Tem né? que começar, né? Começamos com eu até brinco, né? Se você entrar lá na TV Abrasconde, isso tá lá. A nossa primeira live foi pelo Zoom. Com a câmera de celular horrível, gente. Se vocês forem lá, vocês vão assistir. Aí assiste esse e depois assiste o último podcast para vocês verem a evolução. Então a gente fica muito feliz, porque começamos lá numa plataforma de Zoom, no StreamYard... E hoje a gente tem um estúdio, tudo muito bem feito, né? Se você for esperar um ambiente e tudo muito certinho para você começar, você não começa nunca. Não começa. Então, assim, tem que dar o primeiro passo, né? E Exatamente. aí o seguinte vai indo. Não pode desanimar, porque não é fácil. Como professor de educação física, tem que ter o primeiro pontapé. Tem que dar. Exatamente. E é treino, né? Na bola. Tem que ter constância. E é treino, né? E é treino. Exatamente. É tipo, bota casaco, tira casaco. Né? Verdade. Ninguém nasce pronto, né? Exatamente. A gente tem que começar, tem que iniciar o processo. É bem isso.
E aí o podcast, daí o curso que começou lá, a primeira turma com 30 horas, hoje é um curso reconhecido pelo MEC, uma extensão universitária, e o ano que vem, com fé em Deus, vamos fazer a nossa pós-graduação, né? Então isso é muito importante também. Então assim, a associação ela vem crescendo, a gente está trabalhando muito agora com a questão das regionais, então a gente está querendo expandir a associação, levar a associação para outras praças também, para levar essa ideologia da entidade, porque uma coisa é você ter uma entidade representativa, mas representando o quê? Exatamente. Né? Representando quem? Quais os A opinião de interesses? quem? Porque Opinião de não pode ser quem? individual, tem Né? que ser, né, um compilado de ideias ali de todo Exatamente. mundo que está Nós participando. tivemos uma resolução normativa, né? Tivemos, não, está aí, né? Acontecendo, vamos dizer assim, onde todo mundo, para ganhar likes, vai nas redes sociais, fazem um barulho danado, mas ninguém resolve nada. Exatamente. É tipo assim, sabe? O síndico, quando é agredido, né? O síndico foi lá e tomou uma porrada lá do morador, aí todo mundo Mas chega. isso não acontece, pô. Não, acontece. Síndico é autoridade. Né? Autoridade máxima, né? É. Lembra lá Só se for pro morador, às vezes ele é, às vezes não, né? E assim, e aí vai todo mundo lá, faz aquele auê todo nas redes sociais, basta, né? Xizinho, aquelas coisas, violência nunca mais. Só que aí para. 3 dias. 3 dias depois já batendo no sumiu. síndico de novo. Exatamente. Aí até o próximo, né? E aí nós, como associação, nós entramos com uma representação, né, contra o CFA por essa resolução normativa, né, entendendo, aí é o nosso posicionamento, eu não estou falando que eu estou certo nem que eu estou errado, mas é um posicionamento que a gente entende que hoje, por não ser uma atividade regulamentada, né, a sindicatura, então não se tem que ter cobrança. Ah, mas ele faz atividades administrativas. Ah, mas ele montou um KNAI que tem ali de assessoria, né? Tá, então vamos criar, então, né? Que, inclusive, CBO disso, né? Exatamente. Cobrando, vou criar o CBO. Aí eu falei, inclusive foi a nossa proposta, né? Nós tivemos uma reunião com o ministro do Trabalho, né? Com o Luiz Marinho, levando para ele um projeto da criação de um KNAI para síndico, né? Porque hoje o fotocopista, por exemplo, tem um KNAI, que é um cara que tira cópia, né? Ah, Reginaldo. Tem muita gente que tem KNAI, não posso nem citar aqui, ó, porque se você pegar KNAI e CBO, que é Cargos Brasileiros de Ocupações, todo mundo tem, menos o síndico. Menos o síndico, então, a discussão é ampla, a discussão é essa. Não é chegar e falar assim, tira a multa. Porque se você for ver direitinho, o CRA tem razão, o CFA. Você está usando um KNAI que consta ali a questão administrativa, né? Então, é como se você estivesse usando um KNAI, por exemplo, tem nada a ver, de repente, com o que eu vou falar, mas de médico. Você está exercendo uma função ilegal, né? Então, a discussão é outra. A gente tem que trazer para a mesa a regularização, ou pelo menos, no mínimo, a criação de um KNAI para o síndico poder trabalhar, para o síndico atuar, né? Porque hoje, fornecer uma nota fiscal. Só um adendo aqui, ó. Hoje o síndico, né, usa a classificação 682200. Né, que é a atividade de síndico profissional, eles usam, mas é a gestão e administração de propriedade imobiliária. Na verdade, ele coloca lá a gestão, né? O KNAI é gestão. Ele engloba a administração de condomínios prediais, tanto residenciais quanto comerciais, por conta de terceiros. Exatamente. Então, mas sabe que eu fico feliz disso tudo, ó. E agora encontrei um colega, e eu sempre falo do Álvaro, tem a nossa colega Silmara, lá de 2006, o quanto a área condominial evoluiu. Nós tivemos a oportunidade de estar na Anacom aí, há 10 dias atrás, e aí os advogados condominialistas, né? Em 2006, quando nós assumimos o primeiro condomínio, eu venho da área de recursos humanos, era uma multinacional, meus colegas falaram, você é maluco, por que você vai entrar nessa área? Era o patinho feio. Sim. E hoje eu vejo quantos advogados renomados entrando na área condominial. Um nicho de mercado que o pessoal começou a dar atenção. E isso é fruto de muitos trabalhos, igual vocês vêm fazendo também. Com certeza. Começou lá atrás,
o que é um síndico profissional? A resistência é gigante, né? Porque o morador Sim. não queria, o síndico vem de fora, vai cuidar do meu patrimônio. Imagina, a gente querendo e tal. proibir isso em convenção, Não, regimento. convenções que fala não poderá ser síndico quem não é proprietário, afrontando o artigo Afrontando. Código 347, né? Então, isso tudo, e a gente falando das associações, o que a gente desenvolve, cursos profissionais e tudo mais, os podcasts, aí parabéns Exatamente. à dupla aí que já tá nessa área, é uma evolução gigante. Eu fico muito feliz pela a nossa área condominial estar sendo reconhecida. Mas assim, ó, eu vou falar uma coisa. O que me preocupa, igual você estava falando, porque vocês desenvolveram um curso, não foi assim, a gente foi lá e digitou o nome de um curso e saiu. Vocês desenvolveram Conteúdo. trabalhando no conteúdo, com experiências reais, Sim. né, ali com todo o propósito do síndico mesmo e por tudo que vocês passaram. Então, assim, olha só o peso né, desse conteúdo. E a preocupação também, né, de estar gerando isso para quem você vai entregar, Exatamente, né? Porque você tem que transformar o mercado com profissionais que realmente Exatamente. entreguem. É responsabilidade sua quando você está, né, com aquele curso ensinando. Aí o que me preocupa? Que para mim é polêmico, mas me preocupa. E eu sempre falo sobre isso. Esses cursos de 3 horas. Aí o pessoal fala, curso de síndico. Gente, esses dias eu vi no Instagram, veio para mim aquelas, como fala? Tipo, que é pago lá, aquelas... Sim. Nunca sei o nome daquele. Patrocinados lá. Patrocinado, né? Curso de vire síndico profissional em 3 horas. Eu falei, como assim, você tá louco? De onde que tiraram isso? Eu falei, vou clicar pra ver isso aqui, que não é normal. Quase paguei. Pelo amor de Deus, Só gente. Pra ver, Só né? pra ver o que não, né? É sério, estão vendendo uma coisa impossível. Não tem como. É aquilo ali, se você comprou, você deveria entrar com processo contra quem te vendeu, porque não tem como você virar um síndico profissional em 3 horas. A gente brinca lá em São Paulo que é o curso de metrô. Ele começa lá no Jabaquara, Juliana, e termina na Praça da Sé. Não e se ele quiser uma... Arena do Itaquera, não então? Chega, não chega na Arena. Não, é metade Se for pra Itaquera, é pós-graduação já. Porque é mais longe. Mas não é preocupante que você vê o mercado muito. entregando esse tipo de coisa? Então, Laís, assim, eu fico muito preocupado, chateado e triste com quem compra também. Porque o mercado tá ali. Você vai no mercado, você tem lá a pasta de dente de R$1, R$2, e você tem a pasta de dente de R$18. Então, é uma prateleira. E aí você tem o poder da escolha, né? É oferta e procura. Então, as pessoas hoje, e aí é uma questão cultural do nosso país, as pessoas têm preguiça hoje de ler, E tem a gente, né, falando o tempo todo lá no YouTube sobre como que funciona, das dificuldades. As pessoas não querem, né, buscar um conhecimento, elas querem um certificado para ela enganar ela mesma, em primeiro lugar, né, e depois enganar lá fora. E aí, quem vai enganar lá fora gosta de ser enganado, porque ele quer sempre o mais barato, não o melhor qualificado, né, aquele que melhor entrega. E aí ele vai concorrer com o Juliano, que tem uma expertise, tem uma experiência, foi procurar, vai fazer agora doutorado na Argentina, né? Então, assim... Aí o condomínio escolhe o mais barato, daí o mais barato vai lá, acaba com o condomínio, daí eles vêm atrás da gente. Aí eu quero chorar. E se ele fizer... Aí fica mais caro, Reginaldo. Fica Esses mais dias caro. aconteceu isso no condomínio. O barato sai caro. Olha, fizemos a proposta. Por causa de um salário de diferença, não contrataram nós. Aí contrataram um cidadão. O cidadão desviou 139 mil do condomínio. Hoje a gente até tem um processo contra ele. E depois tiveram que me contratar sem dinheiro, com protesto, e tiveram que pagar mais caro. Porque aí ficou mais caro até do que vai te dar mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Vai te dar mais trabalho. Então é uma economia burra. Exato. E aí você fala assim, não, fulano de tal, por ciclano, não, gostei muito desse, mas esse tá custando, às vezes é 50 a mais por unidade, 30 a mais por unidade. E aí a pessoa, não, vou nesse aqui. E aí acaba tendo todo um prejuízo. E assim, se você entra hoje, né, fazendo um pouquinho de merchan, não gosto de merchan, acho que eu só perco pro Milton Neves, sabe? Só queria ganhar a grana que ele ganha ainda também, né? Mas assim, fazendo merchan para a questão da associação, se você entra lá, por exemplo, no site da Abrasconde, você vê lá os professores que tem lá no curso, né? Você fala, caramba,
Você tem ali um Miguel Zain, você tem Thiago São Natalio, você tem renomados, Márcia né? Pessoas Montalvão, que você tem estudam Cauê, ali. Amanda Amaral, você pega aí uma galera. Pessoal top da área É, condominial. Com certeza. a nossa primeira aula do curso, por exemplo, é sobre empreendedorismo, né? Sobre empreendedorismo. E a gente tem um professor do Sebrae dando aula. Aí depois você vem lá com empreendedorismo e educação financeira. Aí porque você vê primeiro o lado, a questão a persona mesmo, a pessoa. Então eu quero saber se você, Laís, vai se identificar mesmo com a área. Então primeiro você tem que saber que você vai se tornar uma empresária, você tem que ter educação financeira, você tem que ter um marketing pessoal, um marketing profissional. Você tem Exatamente. que saber separar ali as suas redes sociais, né? Que hoje em dia a síndico mistura tudo. Aí coloca a foto lá, a síndica coloca a foto de biquíni lá na praia e o condomínio pegando fogo na caixa d'água, né? Em todas Então, as aí. profissões, né? Hoje em dia a gente tem que Então, saber alinhar assim. isso. Aí o morador fala, né? Olha lá, o síndico É, de férias, tem- gastando dinheiro do condomínio. gastando dinheiro de condomínio. Aí Olha a lá. maldade pega, porque é Não. assim, se colocar aquela frase, se um dia fui pobre, nunca, não me lembro, o cara curtindo lá em meu, Jericoacoara, lá, aí os moradores, tá vendo, fica gastando o nosso é dinheiro. bem assim. Então, assim, o síndico ele não pode trocar de carro, ele não pode viajar, ele não pode ter férias. Que a gente sabe como que é a mente, né, do morador, e isso a gente não vai conseguir mudar, né? Mas nós Infelizmente, temos que demonstrar o contrário. tem que Até tem um demonstrar. projeto de lei Exatamente. aí que a prestação de contas vai ter que ser mensal, né? Nós já Isso. fazemos isso. Já vai vai. no balanço. Mas aí tem que ensinar o morador a entender a prestação de contas. Amanhã a gente vai até gravar sobre isso, falando sobre essa questão da prestação de contas, de balancete, que as pessoas não entendem. Exato. E são dúvidas, assim, muito. É criar uma cartilha mesmo, né? Porque a gente se preocupa tanto em formar o síndico. Eu, por exemplo, quando eu apresento meu programa, não sei se você faz isso, mas se não fizer, faça. Né? Olha eu aqui dando pitaco. Adoro, pode falar. Né? Eu vou anotar tudo. Quando aqui, você fala pro síndico lá, você manda o link do programa pro síndico assistir, e você começa o programa, você já fala, ó, síndico, já manda esse link aí que eu te mandei pro grupo lá dos moradores, porque os moradores também têm que assistir esses conteúdos. Eles que devem. Nós temos divulgado lá os 226 grupos de WhatsApp. Os moradores têm que saber que existe uma associação de síndicos, que existe uma certificação de síndicos, existe um curso do MEC, conversa fiada, né? Que o síndico ele tem que ser um qualificado, que tem um curso lá de 250, 300 horas, porque quando chegar lá um currículo de 3 horas lá para o morador, ele fala, como assim 3 horas? Né? Então, assim, o morador, a gente tem que começar ir no sentido inverso da coisa. A gente tem que começar também a educar os moradores, né? Educar que eu falo na questão de como morar em condomínio, né? O que é morar em condomínio. Exatamente. É o sentido contrário da coisa, né? De quem recebe todo esse ecossistema, né? De quem recebe esse eu trabalho. acho que a administração é exatamente isso. Não é só o condomínio em si, o prédio físico, mas a comunidade, né? Quem mora ali. Ensinar como é que funciona. Além de você conseguir trazer informação mais transparente para o condomínio, para o morador, você também consegue educar ele nessa questão. Ou reeducar também, né? Exatamente. E assim, o morador sabendo como acontece, o que é a prestação de contas, o que é uma previsão orçamentária, o que é um rateio, o que é uma cota condominial, vai facilitar o trabalho assim do síndico, né? Pelo menos na questão operacional da coisa, né? Agora a questão de anseios, né? Aquela coisa, né? Tem coisas que também não está no alcance do síndico, né? Então é o que eu falo. Às vezes o síndico ele consegue terceirizar tudo dentro do condomínio, né? Desde uma cobrança de um serviço prestado, mas ele não consegue terceirizar uma única coisa. E tem muitos síndicos que estão entrando pela questão da propaganda, que é a questão financeira, que estão prometendo aí. Vire síndico profissional em 3 horas. Vire síndico em 3 horas. Ganhe 50 mil por mês. 50, administre 100 condomínios. 30, 20, cada 100 condomínios, né? E a gente sabe que não é assim. Não mesmo. Eles não estão se atentando que ser síndico hoje é saber lidar com o ser humano. Então ele consegue não transferir a responsabilidade, mas assim, ele consegue delegar as funções administrativas, jurídicas, de manutenções, tudo para um terceiro fazer, e ele, claro, ele delega, ele vai acompanhar se foi bem feito ou não. Agora, o lidar com o morador, ele não consegue falar assim, ó, vai lá e fala com a tiazinha do 401.
entendeu? E a Quem vai sociedade todo dia está É. em evolução, mudando, Quem vai ter que falar comportamentos. com a tiazinha, com o tiozinho, com a pessoa que chega do trabalho e tá com problema de barulho na unidade dela lá, que o vizinho tá incomodando, é o síndico, Eu né? recebi uma matéria ontem e tive a infelicidade de mandar. Fala perto do microfone, por favor, Sr. Juliano. Desculpa. Eu recebi uma matéria ontem e tive a infelicidade de mandar em uns grupos, e aí até uma moradora achou que eu tinha mandado por causa deles. Que o síndico não é babá de morador. E é um advogado até conceituado. Gostei da matéria. Eu vi, eu li ontem também. E depois eu fiquei repensando, falei, putz, alguns casos realmente não dá pro síndico deixar o morador interfonar pro outro, questão de conflitos. Mas o que eu sinto os moradores têm delegado muito isso, né? Esqueceram o artigo 1277 lá, de lei de vizinhança e tal, e aí querem cobrar do síndico a questão assim, perturbação de sossego. Não existe mais aquela questão, amigo, vizinho, eu acho que sua visita tá falando muito alto, tal. Hoje vem muito pro síndico. E se o síndico não tiver um bom tato, eu escutei isso de um condomínio que eu assumi aí. Ele toma lado se ele não tiver um bom tato. Não, há 2 meses eu assumi um condomínio, tive reunião com o conselho semana passada, mas não posso falar o nome do condomínio. Não mesmo. Senão o síndico anterior vai se doer. Mas falou assim, a gente mandava mensagem e o síndico pegava e falava assim, fulano de tal reclamou de você. Se eu quisesse, eu mesmo tinha interfonado pro morador. Então, esse gerenciamento, apesar que eu acho que o primeiro contato deveria ser entre os vizinhos. Reginaldo, seu som tá muito alto. Pode dar uma baixada? Tá atrapalhando, tô estudando. E hoje eles têm delegado demais isso ao síndico. Mas aí depende, né? Essa questão, por exemplo, às vezes o morador tá nervoso e aí ele vai falar com outro morador, é muito pior. Sim, é que nessa calma que eu falei, não é bem assim, né? O morador já às vezes tá com outros problemas e aí o pessoal tá batendo a cama lá na cabeça dele, ele vai ficar... Porque gerenciar conflitos é uma tarefa fácil para ninguém. E assim, né? E aí é onde o síndico ele tem que procurar se preparar, buscar profissionais qualificados, né? Para que ele possa ter, na hora do conflito, ele ter esse entendimento. Porque, por exemplo, né, aí experiência própria, eu tive na época, quando eu fui síndico de interesse social, por exemplo, eu tive que tirar revólver da mão dos caras, de morador. Não, peraí, você vai contar uma história, aqui hoje, que você contou pra gente, óbvio que não precisa falar nome nem nada, que eu fiquei chocada que aconteceu com você. E aí, isso é legal você contar para os síndicos terem noção do que é ser síndico. Que eu tenho TDAH, então me lembra Aquela história que você tava com dinheiro. Essa foi complicada. Essa foi, gente, eu fiquei chocada com essa história. Essa foi feio, né? Assim, foi uma questão mesmo que, sem brincadeira nenhuma, foi um momento que eu e minha esposa falamos assim, vamos largar tudo. Exatamente. Né? Porque você começa a colocar sua vida em risco, né? Então, imagina você numa assembleia de condomínio, de implantação, e na época, porque assim, só para vocês entenderem, né? Na época, a gente estava começando com a administradora, então a gente não tinha essa expertise em captar clientes, né? Então, a gente, caramba, onde que a gente vai captar esses clientes? Convidaram, estamos indo. Né? Então, assim, a gente sabe tinha nem onde tá pisando. Porque você pega aqueles empreendimentos ali em São Paulo, aquilo ali é terra de ninguém, né? Então, todo mundo manda ali. Então, assim, caramba, o que que eu faço? A gente falou assim, uma forma que a gente achou interessante foi visitar algumas prefeituras na época do governo da presidente Dilma ainda, que estava na época no governo, que estava entregando muitos empreendimentos populares, né? E como eu era de empreendimento popular, eu tinha uma experiência, eu comecei como um síndico de interesse social, eu falei, vou começar a visitar as prefeituras. É isso que é bizarro, né? Porque você já tinha uma experiência... E olha, você nunca imaginou que poderia acontecer uma coisa. Eu vou dar um spoiler aqui. Não vai dar spoiler nenhum, não. Para. Síndicos. Eu quero que ele conte, porque essa história é muito... Estão me cortando aí, Estão me cortando. Tô boicotando você, Juliana. Para. Então, e aí a gente foi buscar esses condomínios, né? Então, e nenhum desses condomínios, né? Que foi lá no Grande ABC também, não vou falar a cidade... a gente foi participar dessa implantação, aí nesse dia
eles foram escolher, olha só que loucura, eles escolhem a administradora no dia, escolhem a terceirizada, aí colocam lá um sistema de monitoramento de câmera, aprovam no dia e fazem a arrecadação no dia em espécie na época, porque não tinha Pix na época, Meu né? Deus. E fazem a arrecadação em espécie. Quantas unidades? Tinha 100, acho que era 120 unidades, mas 100 pessoas pagaram R$ 40, que deu 4 mil reais, né? 4 mil reais. E colocaram esse dinheiro no envelope. Aí o síndico que tinha sido eleito agora falou, não, eu não quero ficar com esse dinheiro. Aí a Secretaria de Habitação, não, a Prefeitura não fica com dinheiro. Assistência social não se envolve. Assistência Ninguém social não se queria, tava envolve. estranho. É bem isso, você sabe muito bem como que é. Vamos entregar para o nosso administrador, né? Eu olhei e falei, meu, vou ter que atravessar a cidade, né? Então, para quem está lá em São Paulo, eu vou falar a cidade, não tem problema nenhum. Você sai de Mauá, o condomínio era em Mauá, e eu moro em Interlagos, do lado do autódromo ali de Interlagos. Então, eu ia atravessar. Beleza, peguei lá o envelope, coloquei e fui embora, né? No carro, coloquei assim no freio de mão e tô indo embora. Quando eu tô chegando em Diadema, mais ou menos, acho que alguns quilômetros do condomínio, minha esposa me ligou, você já saiu da Assembleia? Falei, já. Ela falou, então passa aqui no escritório, que eu tava terminando umas coisas aqui, então me pega pra gente ir embora junto no carro só. Eu falei, tá bom, beleza. Aí tô indo. Aí cheguei no escritório, parei lá embaixo, eu tava no telefone com a minha mãe ainda, eu lembro que eu tava no telefone com a minha mãe, eu falei, mãe, já cheguei aqui na Renove, né, na administradora, vou desligar que eu vou ligar pra Márcia pra ela descer, né, que eu já cheguei. Ela, tá bom, tchau, E o filha. dinheiro dentro do carro? E o dinheiro tava lá. Dentro do envelope. Aí quando eu desliguei o telefone, eu vi parando um carro na minha frente. E pra mim tava tudo normal, nem me liguei, porque era um carro que tinha parado na frente, eu pensei que era o vizinho, que era 10 horas da noite, 10h30, acredito, mais ou menos isso. Era o vizinho chegando lá, né, porque eu nunca tinha visto aquele carro ali. Aí quando eu fui pegar no celular para ligar para minha esposa descer, o cara fez assim com a mão, eu ainda cumprimentei ele, É, porque é uma área né? tranquila, né? Porque É, tá acostumado já. Aí eu fiz assim para ele, aí ele tava com capuz, eu lembro, que ele tava com capuz, moleque novo. Aí daqui a pouco ele fez Você assim. achando que era o vizinho. Aí eu pra ele, tipo assim, aí ele, posso falar com você? Tipo assim, né? Posso falar com você? Aí eu fiz assim, daí ele veio na minha direção, aí eu fui e baixei o vidro. Quando eu baixei o vidro, ele sacou um bonito revólver, hein? Um cano desse tamanho, Deus assim, me ó, livre. prateado, bonito. Se eu morresse ali, eu pelo menos ia morrer num revólver bonito. Não, Deus me livre. Ali foi acho que o pior momento da minha vida. Ali foi feio. Paciência, você conta rindo hoje porque você tá vivo, né? Exatamente. É por isso, né? E já se passaram aí alguns anos já, porque eu fiquei muito assustado. Eu não podia ver uma moto parada do meu lado, no carro, eu andava assim. E o pior que eles estavam atrás do envelope. E aí ele começou a bater com o cano do revólver na minha cabeça e me chamando de vagabundo, né? Que o vagabundo ali era eu, né? Não era ele, né? Cadê o dinheiro, vagabundo? E eu não lembrava desse maldito dinheiro. Não lembrava, juro por Deus, não lembrava do dinheiro. O dinheiro que eu lembrava, acho que era 10, 15 reais que eu tinha no bolso, de troco, alguma coisa assim. Eu lembro desse dinheiro. Eu falei, meu. Tô nervoso que deu um branco. E eu aqui assim, ó, no banco. E ele, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Me dá o dinheiro. E eu falei, amigo, eu não tenho dinheiro. Leva o carro, leva o celular. Eu não quero o carro, vagabundo. E bati assim, ó. Absurdo. E eu, tremia. E nisso, E a sua esposa lá. E nisso a minha esposa, eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo depois. Ela já estava na janela vendo. Só que ela ficou em estado de choque, que ela não sabia o que fazer. Se ela gritava, se ela chamava a polícia. Ela depois me falando, né? Porque eu não sabia que ela estava lá vendo. Ela viu tudo, né? E aí desceu mais 2 caras de dentro do carro e foram pela porta lateral e entraram. Aí perguntaram, cadê o dinheiro? Que não sei o que. Eu falei, não sei. Daí eles pegaram minha bolsa que estava atrás, uma jaqueta de couro que eu tinha acabado de ganhar Dia dos Pais. E desceram do carro. Eu falei, na hora que eles entraram, eu pensei, eu vou ser sequestrado agora, né? Aí eu não lembrava do dinheiro.
Aí os caras desceram, foram lá pro carro, entraram no carro de novo e esse cara do meu lado. Isso acho que foi uns 8 minutos. Mas imagina... 8 minutos de tortura. Não, pelo amor de Deus. 8 minutos de tensão pura. Aí teve uma hora que ele falou, você não vai me dar... E os caras, quando entraram, eles não viram o envelope que tava no freio de mão. Tava no meio dos bancos. Tava entre os bancos, né? Do condomínio. Os R$4.000 lá do Gente. condomínio. E eles não viram. E eu também nem lembrava disso, né? E Mas aí eu nunca só tem sei... dinheiro na conta, eu sei como é que nunca, é. A gente... né? Alguém fala, cadê o dinheiro? Que Eu dinheiro, não tenho dinheiro, moço. Eu não tenho A dinheiro. conta tá negativa. A conta, tá no banco. E aí, quando ele falou assim, você não vai dar o dinheiro? Não, então tá bom, então você vai morrer, seu desgraçado. Daí engatilhou a arma. Daí quando ele engatilhou, eu fechei o olho, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, né? Eu sou devoto a Nossa Senhora Aparecida, bem na frente do meu carro, assim. Aí eu fechei o olho, só falei, agora é, né? Aí fechei o olho e falei, Maria, né? Mãe, onde que tá esse dinheiro que eles estão me pedindo? Aí me veio, é o dinheiro do envelope. Ó, eu até me arrepio, eu tô arrepiado aqui, ó. Aí quando falou assim, dinheiro do envelope, eu falei, calma, é o envelope que você quer? Desse jeito. Ele, cadê o dinheiro? É esse dinheiro, me dá o dinheiro. Eu falei, tá bom, então... Esse pessoal tava lá no condomínio. Claro que sim. Aí eu falei, o dinheiro do envelope tá aqui. Se for esse envelope, mas eu vou pegar. Mas pelo amor de Deus, cuidado, eu vou pegar. Ó, é o envelope que você quer. Daí eu fiz desse jeito. Encostei o máximo pra ele ver minha mão, porque eu tava indo pegar o envelope, não uma arma, né? Eu falei, ó, tá aqui, ó. É esse envelope? Toma. Aí ele puxou o envelope assim e saiu correndo pra dentro do carro. E o carro cantou pneu subindo a rua. Só que subiu a rua, a rua da administradora, hoje mais não, né? Que a gente saiu de lá. É uma rua sem saída. Ou seja, ele não conhece o lugar que ele tava. Ele veio... É lógico, ele não é de lá, né? Ele veio de dentro da Assembleia. Com certeza. Entendeu? Ele já estava te seguindo. Ele veio de Mauá, né? Então, assim, ali foi, acho que, o momento mais difícil da minha vida. Que nem eu falei, né? Eu, como síndico, eu tirei revólver da mão de bandido. De bandido, não, de morador, vamos dizer assim, né? Não sei. Né? Não pode falar bandido, né? Não pode. Aí eu cheguei lá, os caras dando tiro no alto, lá no fundo do condomínio, dando tiro pro alto. Eu falei, meu, que porcaria é essa, meu? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão malucos? Vocês não estão na favela mais. Não, seu Reginaldo, olha só. Não, seu Reginaldo. Tava só limpando aqui o cano, professor. O cano do revólver, porque a gente vai sair pra umas sério? paradas aí. Misericórdia. Aí eu falei, vai, me dá essa... Aí puxei assim, falei, dá essa merda aqui, meu. Você é doido ficar fazendo isso aqui dentro, que não sei o que. Não, a gente... Mas assim, nunca mais também, né? Então assim, você passou por um processo de educação dessa galera também, né? Então e aí... hoje em dia não é nada assim, né? O curador liga falando alguma coisa. Não é nada, você não é nada. Mas isso tudo vai de aprendizado. E com muita gente certeza. não valoriza a história. Exatamente. Nós estávamos conversando antes de entrar, almoçamos juntos, tivemos o prazer de almoçar juntos. Você estava comentando sobre o livro e tal, né? Dos causos, né? Dos casos, eu tenho a questão dos contos. Tem umas coisas que o morador não tem ideia. Agora com o grupo de WhatsApp ficou muito mais fácil. E eu às vezes até brinco. Tem muita gente que pergunta, Juliano, como é que você aguenta, cara? Vamos fazer um 30 dias contando histórias? Sim. Aí, dia 1. Pô, Tipo assim, gente, eu acho que vai dar uns Mas 12 horas de história por dia. antigamente chegava direto pro sítio. E aí situações terríveis. Moradora que teve um surto psicótico, saiu nua, entrou dentro de um Fusca e ninguém tira. Aí o síndico vai lá, pega um lençol, vem cá, olha, tem que cobrir a senhora, só tem que sair do carro. Entrou no carro que não era dela. Entrou no carro de outro senhor. Não posso citar nome. Né? Não posso citar nome. Mas isso é gestão de conflitos. É isso que você estava falando. O síndico tem que estar preparado emocionalmente, né? Não é só ir lá fazer um curso de 3 horas. 3 dias. Tem que estar preparado emocionalmente para conseguir lidar com isso. Eu tenho melhorado, viu, Reginaldo? Porque esses dias eu andava mais estouradão. Eu melhorei muito e também. aí, assim, olha que eu já vou para 19 anos nessa brincadeira. Mas de vez em quando você tá tomando muito veneno. Aí eu tenho ido mais na igreja. Isso é bom. Amém. Eu tenho falado que eu tenho tomado menos veneno. Porque essa parte que vem dos condôminos, às vezes, esses dias um namorador mandou no privado. Nossa, o grupo tá tão quieto, acho que eu vou lá dar uma tumultuada. Eu falei, pô, você tá de brincadeira, mano, deixa o grupo em Pelo paz, amor. entendeu? E o coitado, Acorda, grupo. E o coitado do síndico só quer ter um pouco de paz ali. Aí Já bloqueei o grupo.
Alguém quer ir ali. É que, na verdade, né, Juliana, as pessoas, elas acham que você tem que estar à disposição 24 horas por dia, que você tem capacidade de resolver todos os problemas, e às vezes você não tem isso, você não tem essa capacidade de resolver todos os problemas. Sua capacidade é de buscar soluções para esses problemas, né? Mas o resolver em si, é claro que a cobrança é igual, por exemplo, a gente fala dos nossos políticos, né? Não vamos colocar aqui a questão de dinheiro, de corrupção, mas vamos pensar só na política como ela deveria ser, né? A gente coloca um prefeito lá, uns vereadores, a gente quer o quê? Que eles cuidem do nosso bairro, que os buracos da rua sejam tampados, que sejam pavimentados, que tenha uma iluminação decente para a gente descer do ônibus e ir para casa numa iluminação, que vai num posto de saúde, a saúde esteja funcionando, tenha médico para te atender. Então, dentro do condomínio, numa sociedade menor, eles querem exatamente isso. O caminho do rei tem que estar pronto, né? O morador, ele quer chegar, o portão automático funcionar, ele quer passar no sensor, a luz acender, o elevador esteja funcionando, o condomínio limpo, né? A prestação de contas, tudo certinho. Imagina se na nossa cidade fosse esse mundo de, né, esse arco-íris todo, esse, Rapaz, né? se todo mundo cobrasse os políticos igual E cobra o síndico? Nossa, Fala a esse é um verdade. paraíso. Nós teríamos uma Suíça brasileira. Exatamente. Eu estaríamos lembrei, na Suíça. você falando isso, eu lembrei uma entrevista do Marcão, você que gosta de futebol assim como eu, né? Corintiano. Marcão, goleiro do Palmeiras. Goleiro do Palmeiras. Ele Ah. chegou numa vez que o Palmeiras perdeu pro Vitória de 7-1 ou 7-2 no Parque Antártica. Ele falou: eu gostaria que vocês cobrassem os políticos o tanto que vocês cobram a gente do futebol. Cara, do fanatismo. Do fanatismo. Verdade. A galera Né? chutando os carros do jogador. Exatamente. Ameaçando o jogador de quebrar, de matar a família do jogador por causa de um jogo de futebol. Entendeu? Então, se os. E você fica 4, 5 horas na fila do SUS, né? Exatamente. Exatamente. Quando e é aí? atendido, né? Quando Então, assim, consegue ser atendido. as pessoas, elas têm que saber ser mais tolerantes, saber o que realmente está acontecendo. Eu fico, sabe, indignado com essa questão de fofoca, de coisa que jogam no grupo. Eu tive uma reunião esses dias com um cliente meu, né? Eu não vou citar o nome dele, mas ele assistindo, ele sabe que é ele que eu tô falando. Ele chegou e falou assim: pô, eu tô lá no condomínio tal e tem um abaixo-assinado lá para tirar a administradora. Aí eu olhei bem para ele e falei assim: mas. A administradora, a sua. A minha. Mas por que? Aí eu falei assim: mas deixa eu te falar, ô Juliano, vamos dizer que é você. Eu falei: deixa eu falar para você, Juliano. Você não precisa de abaixo-assinado para tirar a administradora, é só você mandar uma carta de rescisão para mim. Não tá feliz, igual a gente não tem contrato Entendeu? amarrado. Não então, tá assim, feliz, 30 dias lá, 30 dias eu não aqui. tenho nenhum contrato, você tem 30 dias. Então, assim, o que eu tô falhando como administrador do seu condomínio? Não, pra você ver, o pessoal nem sabe. Aí eu comecei a Deixa pontuar. eu rir. O pessoal nem sabe que dá pra rescindir o contrato. Fica vendo o grau de instrução na questão dos moradores sobre o síndico e a administração. Aí eu Por isso comecei, que tem que se informar. Aí eu comecei a citar para ele o serviço. Tá faltando isso. Ele: não, Regis, eu não tenho nada contra a Renove, eu não tenho nada contra a sua administradora. É os moradores. Então, assim, eu falei: então, não vai ficar chateado. Não, eu vou ficar chateado com você. Lógico que eu vou ficar. Vou ficar puto com você se você fizer isso. Entendeu? Por quê? Porque você sabe que eu não tô fazendo. Eu tô te entregando tudo. Então, por que eles querem me tirar? Eles estão querendo tirar a administradora, daqui a pouco vão tirar o advogado, vão tirar a empresa de portaria. Para quê? Para enfraquecer o seu trabalho. Eles não estão contentes com você, não é comigo. Porque as minhas obrigações eu estou entregando. Talvez quem não esteja entregando mas é você. A gestão que interna. Eu falei essa semana, né? sobre então, isso. a questão da gestão interna, você está deixando de entregar. Lá em São Paulo, a gente tinha até conversado sobre isso, que lá o síndico ser de uma empresa e a administradora precisa ser de outra, né? Eles acham que é conflito de interesse o síndico e a administração sendo da mesma empresa. E eu sou totalmente ao contrário, contrária a isso. Por quê? Para mim isso não faz sentido. Para mim é para exatamente acontecer isso. Para o síndico, quando ele é um síndico residencial, profissional, enfim, de uma empresa, e aí a administradora, no caso a sua, é de outra. Sim. O que acontece? A sua administração vira empregada do síndico. Sim. E aí o síndico faz o que ele quer ou não faz nada, porque eu já cansei de ver isso aqui. E joga pra cima do outro. Exatamente. Por quê? Porque, não, se eu fizer isso, ele vai ficar com medo de eu tirar a administradora dele.
e aí a administradora vira refém do síndico. E aí você vê esse monte de síndico ruim, que não sabe Sim. nem que não precisa de um baixo assinado para tirar uma administradora, que não sabe ler um contrato. Olha o que acontece. Então, para mim, é uma desculpa esfarrapada, sabe? É isso. Que, na verdade, eu acho que super funciona como se você tivesse também uma indicação de um síndico profissional que atende você, que conhece, que já fez curso com você, indicar para um condomínio com a sua administração, não é muito melhor? Com certeza. Não é muito mais transparente a tua gestão? E o morador, ele tem que saber que se o síndico ele tem uma administradora da confiança dele, é melhor do que ele... Com certeza. Parece que o morador quer que o síndico contrate um inimigo. Mas vocês são amiguinhos. O morador não é fala bom, isso. então? Você quer que eu seja inimigo dele? Ele vai cuidar da nossa conta, ele vai pagar a conta, ele vai cuidar Vou pedir as coisas, né? Ele vai exatamente. ser ágil pra Então me eu atender. tenho que ser inimigo do Juliano, eu não posso ser amigo dele. Eu não né? vejo sentido nisso. Né? E outra coisa, a questão da amizade aqui que a gente tá falando é uma relação comercial profissional. Não é que eu sou amigo dele que eu vou pro churrasco na casa dele. Não, porque você sabe que se ele não for entendeu? bom síndico, ele não vai facilitar a sua gestão e vice-versa. Exatamente. Então, assim, essas é muito coisas... óbvio isso. Eu não sei de onde saiu essa cultura. Aqui em Curitiba melhorou muito isso e eu defendo a cultura, se puder, ser bom administrador e bom síndico pode ser da mesma empresa, desde que seja bom, certo? Quando o síndico é o dono da administradora e é o síndico profissional responsável, quando ele vai para uma assembleia, ele não tem desculpa. Porque se eu vou para uma assembleia e o problema é R9, R9 não me entregou, R9 não... Eu sendo o síndico e o administrador, acabou. Não tô feliz, tira os dois. E olha, né? Nós não temos nenhum contrato amarrado. Chegamos a 149 condomínios, certo? Não temos nenhum contrato amarrado. Esse ano entreguei 2 prédios. Por quê? E tá tudo feliz. bem. E eu também não tô feliz. Morador me mandar uma mensagem domingo, tirando o sarro. Achei que vocês atendiam 24 horas, 7 dias por semana, domingos e feriados, para fazer uma pergunta assim: salão de festa está liberado? Isso não é emergencial. Você pode ir no aplicativo e ver se o salão tá ou não tá. Exatamente. Aí você não pode esperar até segunda-feira? Pra você é importante. Ok, salão de festa. Mas você não pode. Aí você fazer uma chacota. Achei que vocês eram 24 horas. Mas isso aí não é nem morador. Isso aí é uma pessoa Entendeu? que tá debochando do seu trabalho, na verdade. Era uma ex-síndica. Entendeu? A dor do ex, a dor do ex. Aí eu falei, gente, A dor do tem que ex. voltar com a senhora. No futebol tem a lei do ex, né? Não. E no condomínio tem a dor do ex. Sempre tem um ex-síndico. Teve a capacidade de me falar: nossa, o condomínio tá muito calmo. Porque na minha época ficavam batendo na minha porta. Sabe aquela pessoa que vai querer trabalhar contra? Não quer mais ser síndico, mas quer trabalhar contra. E aí vai um recado aqui pros nossos Nós já vamos encerrar, gente. Nossos ex-síndicos. Já deu uma hora. Uma hora, hein? Nossos ex-síndicos. Deixe o pessoal trabalhar. Porque assim, mas eu fui síndico há 20 anos. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não agradou e nem por isso vai ficar sendo... E ninguém é síndico por gratidão, por isso que vocês têm que cobrar honorários, não vem com esse negócio de, não, vai descontar na minha taxa condominial, larga de ser, né? Depois aí acontece isso, de contratar outra empresa ou outro síndico e fica aí, atrapalhando na gestão. Tem que pensar no condomínio, exatamente. Não é verdade? E acho que tudo isso que a gente abordou aqui vem nessa questão da capacitação, da educação, da formação de opinião, da questão cultural, né? Não somente dos síndicos que estão à frente, né, dos condomínios, que eles são aí os representantes legais, responsáveis, né, que respondem aí civil, criminalmente e várias outras atribuições que nele existe, mas também principalmente para o tomador, que é ali os moradores, né, que é o tomador desse serviço, tanto do síndico quanto da administradora e vários outros que vêm ali junto, né? Então o morador ele tem que estar muito atento, a gente sempre fala isso, né? O morador ele tem que buscar conhecimento também, o que é morar em condomínio, que ali ele não está mais numa casa que ele pode lavar o carro na área comum. Sim, existem regras, né? Ele não pode limpar a casa dele com rádio no último volume, ele não pode ficar andando de salto alto determinada hora, incomodando, ele vai ter que colocar lá o negocinho embaixo dos móveis para arrastar o móvel, né? Então, assim, são várias. Ele não vai poder ficar com o cachorrinho dele solto no quintal. E também para aprender a escolher um bom gestor para o condomínio dele, né? Quando ele vai atrás da informação, igual a gente tem hoje na internet de graça para vocês, lá no Pod Síndico, aqui no Talk Síndico.
a gente traz informação para as pessoas entenderem como e com funciona. profissionais qualificados, Lá em né? Lá em São Paulo tem condomínio já na lista negra, que a administradora não pega, Ixi, já tem bastante. Ixi, ó, gente, vamos encerrar aqui. né? Isso fica para um próximo dia. Juliano começou a esquentar aqui já, vamos encerrar. Mas aqui nós já estamos fazendo umas listinhas negras dos condomínios aí, A gente ó. vai falar nisso em outro episódio. Isso é importante, mas aí esses da lista negra, daí você pega lá o seu ex-funcionário que quer montar uma administradora, daí eles vão lá e pegam esses condomínios. Mas aí é melhor deixar sofrer. Pro próximo, né? Deixa sofrer. Não, Olha, legal, Reginaldo, eu queria agradecer imensamente por você ter participado hoje do nosso podcast. Porque, assim, né, você é mestre em podcast, já tá... Temos o mestre do podcast aqui, que é o... Muito boa a produção aqui, hein? Ai, meu Deus. Esqueceu. Thiago. Esqueci o nome do Thiago, gente. Que ele é o mestre do podcast, inclusive ele dá curso sobre isso, sobre podcast. Isso é legal. E você vamos aqui já. Gente. Aí, ó, seguir ele depois lá pra você. Conectar aí, ó. E foi muito legal te receber aqui. Eu quero muito aprender. Já tenho muito a aprender com você. Te sigo lá no YouTube. Obrigado assisto pela audiência. suas lives. Gente, ele faz live de 4 horas, 6 horas. Imagina. Nós fizemos lá o Mães Condominiais, né? Foram 6 horas. 6 horas ao vivo. Nós fizemos lá um bate-papo com várias profissionais do mercado condominial. Foi incrível, né? Muito legal. Eu acho muito legal, sabe? Assim, eu acho que é um mundo Depois incrível. que eu não estiver respondendo mais os moradores, eu vou falar, tô em live. 6 horas de live. Mas aí você não pode ser mais síndico, né? Você tem que ser administrador, Não, né? Que você trabalha em horário comercial. Vou colocar todos os moradores na live. Quer perguntar, pergunta ao vivo. Prestação de conta. Prestação de conta. Boa ideia. Pode live chamar. com síndico. Eu não tô achando... Aí eles não falam. Não tô achando o Juliano mais no WhatsApp, aí tá aqui na live. E eu queria agradecer de coração que você participe mais, que em novembro no nosso evento você esteja aqui, faça a sua live lá no nosso evento. Vamos fazer sim. E agradecer pelo nosso ilustre convidado, Juliano Rabelo, que tá sempre aqui, né, causando. É o causador, né? E é isso. Eu queria deixar só a minha gratidão em nome de toda a nossa diretoria da Abrasconde, né? Que também me apoia, porque às vezes o pessoal fala, né? Abrasconde é o Reginaldo. Não, a Abrasconde tem toda uma diretoria composta, desde do meu vice-presidente, que inclusive almoçou com a gente agora há pouco, né? Thomas, gente finíssima. Dr. Thomas, nós temos lá o Gabriel, a Márcia, os dois Leandros, né? A dupla Lelê, o Moreno, o Silvio, toda uma galera que está ali empenhada, fora os nossos diretores regionais que nós temos também aí espalhado em todo o território nacional, que fazem com que essa ideologia da Abrasconde em levar conteúdo, em dar formação, em lutar por causas, né, do setor condominial, eu acho que é isso que faz com que a gente venha crescendo como entidade representativa, né, levando aí benefícios aí para os síndicos. Super importante. Né, então, deixar aqui o nosso agradecimento para vocês. Eu vou colocar o arroba aqui embaixo, ó, da Abrasconde, TV Abrasconde, para vocês seguirem lá no YouTube. Isso. No Instagram também tem o arroba pod.síndico, para vocês seguirem, ó, já marquei aqui nos meus stories. E eu agradeço, ó, semana que vem estamos aí, siga a gente nas redes sociais, vai lá, ó, no Talk Síndico, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para não perder nada. E também, né, gente, vai lá na playlist da primeira temporada, tem muita coisa legal lá pra vocês aprenderem. Tiago, só um minutinho, ó, deixa eu presentear aqui a nossa apresentadora. Eu ganhei um boné, que legal. Com mimo aqui, depois eu mando o seu, viu, Juliana? Ih, Juliano ganhou? Olha que lindo meu boné. Não, vou falar, obrigada. Vou falar com o Bambu lá em Diadema, dar um Um salve. abraço pro Bambu, hein? A coincidência. Vamos mandar uma foto pro Bambu, falar, ó, dá um salve nele aí pra nós. Coincidência, estudou com o Bambu, colega nosso da Estopim. E é isso, gente, muito obrigada, até o próximo episódio aqui no Talk Síndico.